Olá pessoal, voltamos agora para o nosso sexto e último vídeo falando sobre a maldição dos Labidácidas e dos Atridas, ou mais especificamente aqui agora, né, para a gente falar do finalzinho da história dos Atridas, né? Então lá no último vídeo, no quinto vídeo, que a gente, se você caiu de paraquedas aqui agora, né, acredito que não, mas se você caiu de paraquedas, veja os 5 vídeos anteriores que aí você vai entender a história onde a gente tá agora aqui, né? Mas no vídeo anterior, no quinto vídeo, a gente falou então sobre o comecinho ali da maldição da casa dos Atridas, da casa de Atreu, e vimos que tudo começou com Tântalo, né? Então teve a primeira maldição lá com Tântalo, que matou o próprio filho para oferecer para os deuses, que foi Pélops. Depois Pélops vai ser refeito pelos deuses. Mas depois, quando ele vai se casar com a Hipodâmia, né, ele mente, ele trapaceia, né, matando o rei, que era o pai da Hipodâmia, e também matando o cocheiro, que era filho de Hermes, né, prometendo para ele que dividiria o reino com ele, com o Myrtilo, né, que ele dividiria o reino com ele e daria a primeira noite com a Hipodâmia para ele, se ele mexesse lá na carroça para que o rei perdesse a corrida, né, e morresse durante a corrida. O cocheiro fez isso, mas na hora de pagar, o Pélops não pagou nada e jogou ele de um precipício. Então, quando estava caindo do precipício, ele amaldiçoa Pélops, né, pela traição ali dele. Pélops vai ter 2 filhos, Atreu e Tiestes. Esses depois vão brigar bastante entre eles, e no final o Atreu ele acaba matando os filhos do Tieste e oferecendo eles para o Tieste comer, né? Ele mata lá os 3 filhos. Ele tinha brigado com o irmão tinha sido expulso da cidade. Ele descobre então que o irmão tinha tido um caso com a mulher dele. Aí, como vingança, ele chama o irmão de volta, dizendo que vai se reconciliar, né, afinal de contas todo mundo é da família, tal, vamos esquecer o passado. E aí, quando o irmão chega, e o Atreu oferece para ele um ensopado, só que esses ensopados são os próprios filhos de Tieste, que ele come sem saber. E aí depois é revelado para ele, quando Atreu mostra as cabeças ali e as mãozinhas das crianças, ele fica revoltado com aquilo, né, aquela cena, e amaldiçoa o Atreu, né, que o Atreu, os filhos dele, a geração dele, seriam amaldiçoados por conta disso. E aí agora a gente chega então, né, nos filhos de Atreu, né, nas maldições que vão decorrer em decorrência disso, né? Quando decorrência é boa, né? Que vão existir em decorrência disso. Como é que isso? O que vai acontecer agora então? Bom, Atreu teve 2 filhos, tá? Foi Agamemnon, que foi rei de Micenas, o grande rei de Micenas, né? O grande senhor da guerra na guerra de Troias, e Menelau, que era o rei de Esparta. Como eu tinha até falado lá no outro vídeo com vocês, né, para vocês, o Agamemnon vai se casar com a Clitemnestra, né, que era irmã de Helena, né, e Helena vai ser a esposa do Menelau. Helena vai ser raptada por Paris, que é uma outra história. A Guerra de Troia é uma outra história, né, totalmente à parte, extremamente interessante, extremamente legal, mas não vou nem começar a falar nada da Guerra de Troia, né, ou de por que houve a guerra, né, que foi lá o pomo da discórdia, que eu cheguei a falar sobre o pomo da discórdia um pouquinho, acho que lá no vídeo sobre o nascimento dos deuses, se eu não me engano, acho que tá lá naquele vídeo lá, mas também não vou nem falar nada aqui para não desviar do assunto, né? Teve a Guerra de Troia, né? E muita coisa acontece em relação a isso. Bom, tá aqui, né? Agamemnon, né, se torna o líder grego contra os troianos e se tornou também o herdeiro da maldição dos Atridas, já que Menelau morre em Troia. Mas só refrescando um pouco a memória de vocês, vocês lembram que então Menelau ele era casado com Helena, né? Num dado momento lá, Helena conhece Paris. Paris era um dos príncipes de Troia, né? Filho do rei Príamo. O outro filho dele era Heitor, o grande herói troiano, né? Heitor. E tinha uma outra filha que era a Cassandra, né? Depois vai entrar aqui na história também. Heitor também morre na guerra, né? O Paris não morre, o Paris foge, se eu não me engano, e sobrevive à guerra. Mas então Paris, num dado momento, ele se apaixona por Helena, e a Helena se apaixona por ele, né? Essa história é um pouco mal contada, mas enfim, né? Ele rapta, ele sequestra a Helena e leva ela para Troia. Quando ele leva ela para Troia, Menelau descobre, Menelau fica puto, é óbvio, né? A mulher, né, traído, e a mulher ainda abandona ele, né? Ele chama o irmão, que é Agamemnon,
e convence o irmão efetivamente a fazer uma guerra contra a Troia. Né? Troia era uma cidade que nunca havia sido conquistada, né? Tinha muralhas enormes e tal, e Agamenon viu ali nessa chance de efetivamente ele se tornar o grande rei grego, né? Unificar todo o povo grego numa grande guerra épica e se tornar o grande senhor, né? O grande rei de toda a Grécia. Né? Não existia Grécia, né? mas seria o senhor de todos. Né? Então ele ele convence todos os reis das outras cidades, né? E principalmente ele vai convencer Aquiles, né? Que era o grande herói grego, não era rei de nada, né? Mas ele era era Aquiles, né, o grande herói. Convence Aquiles também a participar da guerra. Quem efetivamente vai convencer Aquiles vai ser o Odisseu, né? Odisseu, que era o rei de Ítaca, que vai convencer Aquiles a entrar na guerra e todo mundo vai para a guerra. Bom, beleza. Só que o que acontece? Não é simplesmente assim, todo mundo foi para a guerra. Ele juntou a armada, né? Então isso não é em 15 dias, né? Leva um tempo. Convencer todo mundo a ir para a guerra, juntar os navios, juntar os exércitos, tudo mais e tal. E aí eles se reúnem numa cidade chamada Aulis, tá? Tá até aqui, ó. Né? Casou-se com. Então o Agamenon, ele vai se casar com ele já era casado, né, com Clitemnestra quando isso aqui aconteceu. E com Clitemnestra, Agamenon teve 3 filhos, que foi o Orestes, a Electra e a Efigênia. Efigênia, ela foi sacrificada em Aulis, despertando, né, o ódio de Clitemnestra. Como é que Efigênia vai morrer em Aulis? Aí isso é uma história muito legal. Eu vou contar um pouquinho aqui porque ela é muito legal, né? Mas assim, vou também ser bem sucinto, né? Quem quiser, procura a peça, eu acho que é do Eurípides, chamada Efigênia em Aulis, que conta bem a história, é bem legal. Mas o que acontece? Então, o Agamenon, ele reúne toda a esquadra, ele reúne toda a marinha, né, todos os povos gregos, todas as cidades gregas, ele diz assim, ó, vamos todo mundo se encontrar em Aulis, e de Aulis a gente parte para Troia, né? Para guerra para Troia. Então, tudo bem, Agamenon vai para lá e espera todo mundo chegar. Enquanto ele está lá esperando os outros reis chegarem, né, os navios chegarem para eles partir para a guerra contra a Troia, num dado momento, o Agamenon ele vai caçar, ele resolve caçar. Junto lá com os homens deles, os soldados deles, né? Porque lembra, isso aqui não era um dia, né? Você não junta um exército. Hoje em dia, você não junta um exército num dia, imagina naquela época, né? Era um mês, ele ficou meses ali em Aulis, né? Preparando para ir para a guerra, os navios, suprimentos, armas, aquela coisa toda. Então, num dado momento, ele vai caçar, né? Pega os soldados dele, os homens dele e vai para caça. E num dado momento, ele entra num bosque. Esse bosque, ele era consagrado à deusa Ártemis, né? Aqui é Ártemis, isso, a deusa Ártemis, né? E aí o pessoal até fala pra eles, olha, não entra lá não, porque esse bosque aí é da Ártemis e tal, né? É da deusa, não é muito legal caçar no bosque da deusa. Mas a galera, não, pô, eu sou o grande rei, né? Eu sou o cara, eu sou o cara que tá mandando em tudo aqui, eu vou caçar onde eu quero, não enche meu saco. E aí ele entra no bosque, e ele vê um cervo lindo, um cervo enorme, um animal enorme, assim, né? Chifres grandes. E ele vê aquilo e diz, nossa, eu vou caçar aquele cervo ali, né? E aí o pessoal olha para aquilo e fala assim, olha, não é uma boa ideia. Porque um animal desse é um animal, ele é muito bonito, é um animal muito, muito poderoso. Isso aí, com certeza, é um animal consagrado à deusa. Não, você não vai matar um animal que é consagrado à deusa. Você tá maluco, né? Tipo, você quer atrair a ira da deusa? Mas Agamenon não quis saber. Não, eu vou caçar aquele cervo ali, não quero saber. E vai e mata o cervo. E era o cervo de Ártemis, né? Era o cervo consagrado a Ártemis. Ele mata o cervo, leva o cervo lá para os soldados dele, né? E se vangloreia. Olha aqui, matei esse animal, tá, e dá uma festa, come o cervo, tá, aquela coisa toda. E a Ártemis fica sabendo. Quando a Ártemis fica sabendo, ela fica puta, né? Diz assim, como é que o cara teve coragem de fazer isso? Entrou no meu bosque, matou meu animal? Não, isso não vai ficar assim. E o que a Ártemis faz? A Ártemis, ela manda o vento se afastar de Aulis, né? Então ela afasta o vento de Aulis. E aí, sem o vento, os navios não poderiam partir, né? Porque os navios, naquela época, eram movidos a velas, né? Era navios a vela. E aí ela diz que não vai mais ter vento, enquanto o Agamemnon não reparar o erro, não reparar o pecado, a híbris, né? Que ele cometeu de ter matado lá o cervo que pertencia a ela. Aí Agamemnon não sabe o que fazer, né? Consulta um oráculo, o que tem que ser feito então para aplacar a ira da deusa, e a deusa dá de novo os ventos para que eles pudessem navegar em direção a Troia.
E aí a deusa fala, você quer saber o que eu quero? Eu quero que você sacrifique a sua filha Efigênia, né? E aí Agamemnon, porque ele adorava a menina, né? Ele gostava. E aí aqui é interessante porque, assim, Agamemnon, ele muitas vezes ele é retratado como um cara tirano, como um cara déspota, como um cara que não tá nem aí. Mas ele também tinha um lado humano, né? E aí em Efigênia e Aulis você vê bem isso. Né? Ele gostava da menina, ele tinha um carinho especial pela menina. Por isso que, inclusive, Artemis fez de propósito, né? Você vai matar a filha que tu mais gosta, né? Já que você matou o que era meu agora. Você matou o que era meu, agora eu vou pegar uma coisa tua, né? E aí aquilo pega o Agamenon. O Agamenon se recusa a fazer isso, se recusa a fazer o sacrifício, ele não quer fazer isso, porque ele amava a menina, ele amava a Efigênia, né? E só que enquanto ele não faz isso, nada de vento, e o exército estava parado. E os homens já começando a ficar irritados. Os outros generais, os outros reis já começando a ficar irritados. Olha, como é que a gente tá aqui né, e não vamos pra guerra, todo mundo já querendo ir pra guerra, todo mundo, né, ansioso e tudo mais e tal. E nada de vento, o Agamenon se recusando a fazer isso, e aí o pessoal começou a botar pressão em cima de Agamenon. Cara, olha, você tem que fazer isso, você tem que chamar a menina aqui e fazer o sacrifício, porque senão não vai dar certo. E Agamenon não quer, aí até que uma hora o pessoal pega pesado com ele e fala assim, para um pouco, né? Olha aí quantos homens tem aqui, quantos soldados tem aqui. Todo mundo aqui é filho de alguém, né? Todo mundo aqui é filho de alguém que mandou o seu filho para a morte, né? Os pais de todos os soldados aqui mandaram os seus filhos para morrer pela Grécia, né? Para morrer pela Grécia não, né? Para morrer por você, né? Por que você não pode perder a sua filha? Por que os outros pais podem perder os filhos deles e você não pode perder a sua filha? Aí é um argumento que pega pesado, né? E Agamemnon não teve como, e aí Menelau bota pressão em cima dele e fala assim, faz o seguinte, vamos fazer isso, né? E aí Agamemnon fala assim, mas eu nunca... A Clitemnestra, Ifigênia não estava ali, né? Ela não estava em Aulis, ela estava em Micenas. Aí eu falo assim, Clitemnestra nunca vai aceitar mandar a menina pra cá, né? A hora que eu disser que é pra mandar a menina pra cá pra ela ser morta, Clitemnestra não vai fazer isso. Aí o Menelau convence o Agamemnon a fazer o seguinte, faz assim, manda uma carta pra Clitemnestra, dizendo pra ela que Aquiles tá se recusando a lutar. Que Aquiles diz que só vai lutar se ele se casar com a Ifigênia, porque daí ele vai ter uma garantia que quando a guerra acabar, ele vai ser herdeiro, né, de toda a glória que vão ser os espólios, porque os espólios de guerra, em tese, né, pertenceriam a grande maioria deles ao grande rei, que seria Agamemnon. Então, se Aquiles fosse casado com a filha de Agamemnon, ele ganharia as riquezas do espólio da guerra, né? E aí, com isso, é a desculpa perfeita para ela mandar a menina para cá. A menina vem para cá achando que ela vai casar. Quando ela vem para cá, a gente mata ela, né? Basicamente era isso. Agamemnon resiste, não quer, mas aí ele acaba sendo convencido e faz isso. Então ele manda uma carta, ele chama um mensageiro e escreve uma carta dizendo para Clitemnestra que era para ela mandar a menina, porque ele tinha arrumado um casamento, né, com Aquiles, então que ela casaria, que Aquiles só iria para a guerra se ele casasse com a Ifigênia, então era para ele mandar a menina para lá, porque ele ia casar ela com Aquiles, né? Aí ele manda o mensageiro, todo mundo fica feliz, isso aí, rei, poxa, né, um sacrifício, todo mundo tem que sacrificar, todo mundo aqui tá, né, mandando seu filho pra guerra, faz parte, é assim mesmo, tá, beleza. E aí ele manda. Só que Agamemnon ele amava a menina, ele não queria fazer isso, então o que ele faz? Ele escreve uma segunda carta, mandando à noite, ele escreve uma segunda carta, dizendo que tudo aquilo era um golpe, que a menina ia ser morta, que era para Clitemnestra não mandar a menina. Porque se ele mandasse a menina ia ser sacrificada, né, para a deusa Ártemis. E aí ele faz essa carta, manda pelo mensageiro, e manda essa segunda carta e vai. Só que Menelau descobriu, ele viu isso. E aí o que ele faz? Ele mata o mensageiro. Ele mata esse segundo mensageiro. E essa segunda carta nunca chegou. Então, como a segunda carta nunca chegou, Clitemnestra só recebe a primeira. Ela lê a primeira carta, que diz que a Ifigênia ia casar com Aquiles. Ela fica super feliz, a menina fica super feliz. E as duas vão para Aulis para o casamento, né? Aí, quando as duas chegam lá, Agamemnon olha para Aquiles, meu Deus, né? A doida veio. E agora, o que eu faço? Aí ele não tive escolha, aí ele revela, ele fala, ele conta para Clitemnestra que aquilo era mentira, que na verdade a menina, a deusa exige o sacrifício de Ifigênia, ela vai ser morta em nome da deusa. Clitemnestra se revolta, diz que não, onde já se viu matar minha filha, que absurdo, não sei o que. O próprio Agamemnon, ele tá disposto a parar tudo ali, esquece a guerra, esquece tudo, tal. Só que aí Ifigênia, ela, num ato de vamos dizer assim, nacionalismo, vamos dizer assim, ela diz assim, não, né?
como o próprio, né, como os próprios soldados tinham falado, isso não é justo, né? Muita gente vai morrer aqui nessa guerra, o filho de muita gente vai morrer, então não é justo que eu, né, seja egoísta a ponto de impedir que isso aqui aconteça. Então não, eu vou pro sacrifício, eu vou, aceito, né, e bora lá, vamos conseguir. Então a Efigênia, ela propositalmente se lança, né, no holocausto, se lança ali no sacrifício. Aí Agamemnon mata ela, né, a Clitemnestra fica puta, não perdoa Agamemnon de jeito nenhum por ele ter feito isso, mas aí Agamemnon mata a menina, e no mesmo momento que ele mata a menina, oferece ela para Ártemis, o vento começa a soprar, né? Aí o vento começa a soprar, os soldados entram nos barcos e partem para a guerra. Clitemnestra volta para Micenas, mas ela volta braba, né? Ela volta assim, vingativa, ela não esqueceu, né? E peguem essa parte da história, né? Porque assim, Clitemnestra não perdoou Agamenon pelo que ele fez. Ela volta para casa, mas volta irritada, né? E aí uma mulher brava, você já sabe como é que é. Enfim, né? O que aconteceu? Então, vai lá, os gregos foram, né? Os gregos foram para Troia. Aí acontece a guerra, né? Não vou falar da guerra, né? Enfim, ganharam a guerra, acabaram com tudo, mataram os troianos, mataram o Príamo, mataram o Heitor, a guerra acabou, tal, aquela coisa toda. E os gregos voltam. Agamenon volta, né? Só lembrando, né? A guerra também não é 5 dias, né? Foram 10 anos, né? Então Agamemnon vai embora, né? Os gregos vão embora, passam 10 anos fora. Nesse tempo, Clitemnestra fica lá remoendo isso, né? Com aquele ódio, com ódio do Agamenon. Aquilo foi, ao longo do tempo, só foi aumentando, né? E quem é que estava lá em Agamenon? Lá em Micenas, o filho de Tieste. Vocês lembram que Tieste era o irmão de Atreu, né? Então, de certo modo, era o primo de Agamenon, né? O filho de Tieste, que Tieste tinha tido com a própria filha Pelopidas, agora não lembro o nome dela, que era o Egisto. O Egisto, ele, querendo vingar o que aconteceu com o pai dele, ele começa a envenenar cada vez mais Clitemnestra. Tá vendo? Mas o Agamenon foi muito filho da puta. O que ele fez, imagina, coitada da menina, mentir desse jeito. E ele vai envenenando por 10 anos. Ele vai envenenando o espírito de Clitemnestra, que já não estava boa, né? Já não estava legal. E ele continua lá, né, envenenando ela. E ele se torna amante dela. Até porque não sabia se Agamenon efetivamente ia voltar da guerra ou não, né? Ele foi pra guerra, agora se ele volta, né? E ele se torna, então, amante e vai, né, ali, contaminando o coração de Clitemnestra contra Agamemnon. Ok, 10 anos depois, né, 11 anos, vamos dizer assim, né, porque 10 anos foi a guerra, 11 anos depois, Agamenon volta vitorioso, mas ele volta e não volta sozinho. Quem é que ele traz, né, da guerra? Ele traz um espólio de guerra que vai deixar Clitemnestra puta, né? Agamenon retorna de Troia trazendo Cassandra. Quem era Cassandra? Era a princesa troiana, filha do rei Príamo, né? Como escrava e amante, o que insulta ainda mais Clitemnestra, que com a ajuda de Egisto mata Agamemnon, né? Ora, o cara matou. Clitemnestra pensa, quando a Agamemnon volta, né? Ela já não acredita que o cara voltou, né? Tipo assim, desgraçado, esse cara voltou, né? Mas ele não só voltou. O que ele fez? Ele matou a filha dela, passou 10 anos fora, e ainda quando volta traz uma vagabunda, traz uma amante junto, porra! Aí mesmo que Clitemnestra soltava fogo pelas ventas, né? Porque, claro, a Cassandra era escrava, era um espólio de guerra, era presa de guerra, mas ela era uma princesa, então se tem escravas e escravas, né? E se vocês lembrarem, Cassandra era extremamente bela, tanto que o deus Apolo se apaixonou por ela, né? Vocês lembram lá nos primeiros vídeos eu falei isso, né? Contei a história de Cassandra. Apolo se apaixona por ela dá o calote no Apolo e tal, né? Ela tem o dom da profecia, mas ninguém acredita porque Apolo jogou a maldição em cima dela, de que já que ela não quis saber dele, então ela iria profetizar, mas ninguém iria acreditar, né? Cassandra avisa Agamenon que ele não deveria levar ela para casa, né, para Micenas, porque se ele levasse ela para Micenas seria a ruína dele. Óbvio, Agamenon não acredita. Por que Agamenon não acredita? Porque ninguém acreditava em Cassandra, era a maldição que o Apolo lançou sobre ela, né? Então ela volta, só que ela era uma princesa, ela era muito bela, ela não era só uma escrava,
né? Ela não era uma escrava que ia para a lavoura para plantar oliveira. Não era esse tipo de escrava, né? Ela foi uma escrava doméstica. Ela era uma escrava que na prática ela era, né, uma amante ali de Agamenon. Então Clitemnestra fica louca, né? Tipo assim, esse desgraçado matou minha filha, passou 10 anos fora, volta pra cá e ainda traz uma amante. Porra, né? Pra ficar no quartinho aqui do lado. Que palhaçada é essa? Ela fica louca, né? E resolve matar Agamemnon, né? E aí Egisto vai lá, buzina no ouvido dela, aí mesmo que eles montam um plano, e aí o que elas fazem? Ela faz de conta que tá tudo bem, que esqueceu, que passou, que entendeu, realmente, fazer o quê, né? A guerra é assim mesmo, teve que matar a menina e tal, né? E aí ela chama a Agamemnon e fala assim, não, vem cá, meu amor, né? Eu vou preparar um banho pra você passou tanto tempo aí na guerra, tá? Vem cá, vamos tomar um banho, que coisa sofrida e tal. E ela faz um banho lá pra Agamenon toma um banho e tal. Quando ele sai, ela pega e envolve ele numa toalha de linho, né? Uma toalha muito grande, envolve ele várias vezes na toalha, a ponto que ele fica, na verdade, amarrado naquele pano. E aí ela pega um punhal, como tá aqui, e esfaqueia ele, né? Mata Agamenon. Egisto também, agora não sei se Egisto também ajudou a matar, enfim, mas ela mata Agamenon com sangue no olho, né? Por tudo que Agamenon tinha feito. Bom, teria mais coisas para falar aqui, tá? Mas pelo tempo vamos parar aqui. Bom, ele mata Agamenon. Só que a hora que ela mata Agamenon. A hora que ela mata Agamenon, lembra que eles tinham 3 filhos, né? Ifigênia foi morta em Aulis, sobrava ainda a Electra, que era a maiorzinha, e o menino, que era o mais jovem, que era Orestes. Egisto, agora então, já o rei estava morto, ele pode efetivamente se casar com Clitemnestra, e aí é óbvio que Egisto não ia querer deixar os descendentes de Agamemnon, né? Vivos, porque sabiam que eles teriam, principalmente o menino Orestes, teria que vingar a morte do pai, né? Agora eu lembrei, Egisto também mata, ele também esfaqueia o Agamemnon, né? E Egisto sabia que se Orestes crescesse, Orestes, como dever filial, a obrigação do filho homem, principalmente, né, vingar a morte do pai. Ele teria que vingar Agamemnon. Então o que acontece? Orestes é tirado da cidade, né? Então aqui o filho de Agamenon, Orestes, é retirado da cidade para não ser morto por Egisto, que agora era o rei de Micenas, né? Quando Orestes cresce, é incentivado pela irmã Electra e pelo deus Apolo a vingar a morte do pai. O que acontece? Orestes ele é tirado da cidade rápido, eles fogem com Orestes, porque senão ele seria morto, né? E Orestes vai crescer numa outra cidade. Orestes cresce. Orestes era um menino, ele não viu isso, ele não sabia do que estava acontecendo, né? Ele simplesmente sabe que o pai dele morreu, tal, não sabe direito a história. E ele cresce, vira um homem. E aí, quando ele está adulto, a irmã dele, a Electra, que sabia da história, que viu tudo, vai lá pra ele e fala, escuta, tu não vai fazer nada, né? O cara mataram o teu pai, o cara lá matou teu pai lá, né? Não sabia que a mãe estava envolvida. Não sabia que a mãe estava envolvida, eles vão descobrir isso depois em Micenas. Ela incentiva ele a voltar e a fazer cometer o assassinato, né? Vingar a morte do pai. E também Apolo vai lá e convence a Orestes, cara, você não pode deixar isso, né? O sangue do teu pai está clamando, né? O sangue do teu pai está berrando, né? Então o crime de sangue você tem que punir com sangue. Era essa a justiça na época, né? Até hoje isso ainda é assim, né? Hoje a gente é mais civilizado, mas se alguém mata alguém da tua família, você não deixa barato, né? Você não vai simplesmente... Enfim, hoje em dia a gente deixa, né? Hoje em dia a gente vai lá nos tribunais e tal, tudo mais. Mas a gente sabe que em muitos lugares ainda não é assim que se resolve as coisas. Se você vai lá e mata alguém de uma família, a família vai lá e se vinga, né? Enfim. Então Orestes é convencido a voltar. Orestes e Electra voltam para Micenas. Começa um papinho, né? Não, nem esquece, eu sei que a vida é assim, não, eu não tô brabo, não, aquela coisa toda tal. Né? Não, tô noutras, né? Egisto baixa a guarda, né? Só que lá eles descobrem que efetivamente a mãe tinha participado do assassinato. Que na verdade quem tinha armado tudo para matar o Agamemnon ali, o plano de enrolar ele no banho, né, depois do banho na toalha, esfaquear ele enquanto ele estivesse ali meio que amarrado nas toalhas, tinha sido da Clitemnestra. E aí tem um impasse, né? Qual é o impasse? O impasse é que matar Egisto tudo bem, né? Mas e aí, como é que fica matar a mãe? Então Orestes ele mata Egisto
porque ele tem que vingar o pai, né? Ele tem que vingar a morte do pai. Ele vai lá e faz, ele cumpre o seu dever filial de vingar a morte do pai. Ele mata Egisto, mas na hora de matar a mãe, ele né, titubeia, né? Pois era sua mãe, né? Na hora que vai matar a mãe, ele mata o Egisto, ok, sem problema nenhum, ele não nutria nenhuma emoção pelo Egisto. Clitemnestra, ele também não tinha grandes emoções porque ele não cresceu com ela, né? Ele não foi criado por ela, mas, porra, era a mãe dele, né? E na hora que ele vai efetivamente fazer, né, cometer o ato, né, Clitemnestra reclama, você tá maluco? Você vai matar tua mãe? Você tá doido? Você bebeu? Aí assim, olha, não quero nem saber, eu tenho que cumprir o meu dever, é meu dever enquanto filho vingar a morte do meu pai. Se você matou meu pai, me desculpa, mas foi você que se colocou nessa situação, não sou eu que estou fazendo isso, foi você que fez. Aí Clitemnestra baixa, né, arranca a túnica, assim, mostra o peito, né, mostra o seio pro Orestes, assim, então tá, olha aqui, né, olha o seio que você mamou, né, olha o peito que você mamou, você vai mesmo enfiar o punhal aqui, né? E aí nessa hora o Orestes olha aquilo e diz assim, putz, né, minha mãe, cara, né, como é que eu vou fazer? E ele recua, ele cede, ele não ia fazer, mas nesse momento Apolo aparece e diz assim, cara, é teu dever, é tua obrigação, você é filho, né, do rei, é a tua obrigação vingar a morte do teu pai, faz, você tem que fazer isso, né? É tua obrigação como filho. E aí o Orestes vai lá e faz, ele mata a mãe, aqui, né, esse quadro eu acho muito bonito, ele crava o punhal no peito da mãe e mata ela, né? Nesse exato momento, quando o Orestes mata Clitemnestra, né? Então Orestes não vê saída, mata sua própria mãe, e nesse momento surgem as Erinyes, né? As Erinyes, as deusas da vingança, lá do profundo do Tártaro, sobem para atormentar quem cometeu um crime de sangue. Não é só um crime de sangue, né? Ele matou a mãe, né? É um crime imperdoável. Não tem como você relativizar isso. As Erinyes sobem, né? Quem eram as Erinyes? Eram as deusas da fúria, as deusas da vingança, né? Alecto, Tisífone e Megera, né? Que tinham lá achotes, chicotes de serpente, cabeça de cachorro, aquela coisa toda, e estavam lá ficavam atormentando Orestes, né? Passaram a perseguir ele, né? Açoitando dia e noite por todo lugar que ele fosse, chegando quase a enlouquecer. Então elas eram terríveis, né? Eram as deusas da vingança, as deusas da punição. Deusas infernais, né? E elas começam a perseguir Orestes, açoitar ele. Ele não comia, não bebia, não dormia dia e noite, e elas em cima dele. Ele fugiu, né? Fugiu da cidade, fugiu de Micenas, mas elas foram atrás dele, e Orestes estava enlouquecendo, né? Praticamente enlouquecendo. E Orestes não sabia mais o que fazer, e as Erinyes eram extremamente competentes, né, no trabalho delas, elas perseguiam mesmo, né? Elas atormentavam mesmo, tornavam a vida do homicida ao inferno, né? E ele resolve ir até o templo de Apolo, pedir ajuda de Apolo, porque afinal de contas ele matou a mãe por causa de Apolo, né? Apolo que ficou lá buzinando no ouvido dele. E ele tenta convencer Apolo, né? Está aqui. Aqui, né? Tenta pedir ajuda de Apolo, para que Apolo ajudasse ele. Apolo tenta intervir, mas nem Apolo consegue. Por quê? Porque elas eram deusas antigas, muito antigas. As Erinyes nasceram do sangue do Urano na hora que Cronos castra ele. Elas eram deusas poderosíssimas, né? Muito anteriores a Apolo, a Zeus. Elas eram, né, antes dos titãs. Elas estavam lá, né? Antes dos titãs não, né? O Cronos era um titã, mas ela estava lá antes dos deuses nascerem, né? Elas já existiam. Então Apolo não tinha muito poder sobre elas, não tinha força sobre elas, né? Então aqui, né? Apiedado com essa situação, Apolo aconselha Orestes a ir até Atenas, né? E oferecer um porco em sacrifício para Deus, Atena pedindo que ela aplacasse a ira das fúrias. Né? Apolo não dá conta. Apolo tenta acalmar as Erinyes, mas ele não consegue, ele não tem força para isso. Elas são muito poderosas, muito fortes. E aí Apolo vira para Orestes e fala assim, cara, vou fazer o seguinte, vou tentar segurar elas aqui, eu vou tentar enrolar elas aqui por um tempo. Foge, vai até Atenas, sacrifica um porco para Atena, para deusa Atena, que é a deusa da sabedoria. Ela é a deusa da sabedoria, ela vai saber o que fazer, né? Agora, assim, só um parênteses, né? Lembra que num dos vídeos que eu falei para vocês, lá no comecinho, que eu falava assim que
Foi até o Junito Brandão, não sei se foi o Junito Brandão, agora não lembro quem foi que falou aqui. Uma das coisas que acontecia muito, principalmente em Atenas, né, era a politização dos mitos. Aqui é o caso clássico, né? Apolo não consegue o que fazer. Cara, Apolo era o deus da razão, né? Apolo era o deus sol, não sabe o que fazer. Apolo manda o protegido dele ir pedir ajuda para Atenas, para Atena, né? Para Deus Atena, né? Porque ela era a deusa mais sábia, ela ia saber como lidar com a situação. Aqui, ó, é o contexto político atravessando o mito, né? Porque isso aqui era para vangloriar a cidade de Atena, que estava bancando a peça do Ésquilo, né? Que aqui, ó, né? O Orestes, Agamemnon, Coéfiras e Eumênides, né? Que é o que conta a história aqui do Orestes. Então, como os atenienses estavam bancando o Ésquilo, né? Então, nossa, mas imagina, só Atena poderia resolver esse problema, só os atenienses, com as suas técnicas, com a sua sabedoria, poderiam resolver, aplacar as fúrias antigas, né? Então, é a política aí atravessando o mito. Mas, fecha parênteses, né? Só para escorrer o veneninho aqui, tá? Só passou, né? Então, ele fala, né? Apolo fala para o Orestes ir até lá, enquanto ele ficava ali segurando enrolando, né, as Eríneas, e Apolo faz isso, ele sai correndo, vai para Atenas, e nesse momento as Eríneas percebem que elas foram enroladas, que Apolo enrolou elas e Orestes fugiu. E elas começam a ir atrás dele de novo. Só que nesse meio tempo ele já chegou até Atenas, fez o sacrifício para a deusa aparece para ele, né? E ele pede ajuda, ele diz assim, pelo amor de Deus, me ajuda, porque, né, as Eríneas estão atrás de mim, eu fiz um troço aí, tá certo que não estava legal, não era certo e tal, mas assim, eu fui forçado a fazer, né? Eu estava entre a cruz e a espada, eu tinha a obrigação de vingar a morte do meu pai, só que vingando a morte do meu pai, eu acabei matando minha mãe, porque foi ela que matou meu pai, eu não tinha... O destino me colocou, olha a maldição, né? O destino me colocou numa situação que eu não tinha para onde correr. Se eu não cumprisse a vingança da morte do meu pai, eu seria punido por não vingar a morte do meu pai. Se eu vingasse a morte do meu pai, eu seria punido por ter matado a minha mãe. Então, poxa, né? Entre a cruz e a caldeirinha, não tinha como escapar disso. Então, me ajuda, pelo amor de Deus, né? E aí a Atena, não, deixa que eu resolvo tal, né? As Eríneas chegam e a Atena não dá conta também, né? Eram deusas muito poderosas, né? Então aqui, ó, Orestes segue o conselho de Apolo, faz o sacrifício para Atena, que aparece para defender o suplicante, mas nem mesmo Atena consegue persuadir as deusas antiquíssimas da vingança a desistirem da sua atribuição. Nem Atena conseguia. Elas eram deusas muito poderosas, né? Atena não tinha força, assim como Apolo. Então, Atena tenta argumentar com elas, Atena tenta falar com elas assim, tá vendo? Mas o cara não teve jeito. Vocês não são as deusas da vingança? Vocês não exigem, né, a vingança? Ele tinha que vingar o pai, né? Ele tinha que vingar o pai. Como é que ele ia ficar nessa situação? Se ele não matasse os assassinos do pai, vocês iam cobrar ele porque ele não matou os assassinos do pai. Agora ele faz isso, vocês cobram ele por causa disso? Não pode. E as Eríneas não querem saber, elas são demônios, né? Elas não estavam nem aí. Aí a Atena, então assim, peraí, vamos propor uma situação, porque isso aqui é um caso muito, muito peculiar, não é assim, não foi simplesmente um assassinato por um assassinato, não foi apenas um matricídio por um matricídio, teve uma questão diferente aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um julgamento aqui, para decidir se ele é culpado ou não, né? Porque vocês dizem que ele é culpado, mas o Apolo aqui, aí Apolo aparece para né, ajudar ali, né, a tentar convencer as Eríneas. Apolo diz que ele não é culpado, vocês dizem que ele é culpado. Poxa, fica difícil, né? Porque realmente o rapaz aqui estava numa situação complicada. Então, vamos fazer um julgamento, né? E aí Apolo intervém, né, a favor de Orestes, e conta para Atena a situação na qual né, o mortal foi colocado pelo destino, pela maldição da casa dos Atridas, e pede, né, pede-se a Atena como deusa, a nova deusa, não podia fazer nada, né, a nova deusa. Né? Atena então resolve submeter a Orestes a um julgamento dos deuses, onde Apolo seria a defesa e as Eríneas, né, no Areópago, né, onde Apolo seria a defesa e as Eríneas seriam a acusação, e ela mesma seria a juíza, né, e os demais deuses seriam o júri. Né? Então eles vão ao Areópago. O que era o Areópago? O Areópago era a pedra de Ares, é uma pedra
Eu fui até nessa pedra, bem grande, é bacana. Era onde o Paulo, né? Acho que era Paulo, que ela pregava pros atenienses, né? Quando vai levar o cristianismo lá e tal. É uma pedra que fica do lado, é uma pedra grande, tá? Uma pedra assim, é um blocão enorme de mármore, né? Do lado do Parthenon, fica perto do Parthenon, né? Parthenon, no alto da Acrópole, né? Do outro lado assim, da pedra, assim, desce, você vê a Ágora, né? A Ágora ateniense, onde Sócrates andava. É tudo por ali, por pertinho, né? É um lugar onde aconteciam os julgamentos, né? E aí ela fala assim, vamos fazer então um julgamento aqui. Vou chamar todos os deuses, ela chama os deuses do Olimpo, né? E aí vamos julgar se Orestes é inocente ou culpado desse crime aí de matricídio, né? E o Apolo vai ser a defesa e as Erinas, como está aqui, né? As Erinas vão ser a acusação. Então as Erinas ficaram de um lado, acusando Orestes pela morte da mãe. Apolo ficou do outro lado, defendendo o Apolo, o Orestes, porque ele cumpriu seu dever como filho e vingou a morte do pai. E os deuses seriam o júri e a deusa ficou aqui como juíza. Ela ia só conduzir o julgamento. Ela não ia falar nada, ela só ia conduzir o julgamento e os deuses iam julgar. Ok, as Erinas falaram, o Apolo falou. No final chegou a hora do júri, do tribunal do júri se manifestar. E aí os júris se manifestaram e ficou 6-6. Né? 6 deuses votaram que Apolo era culpado, 6 deuses votaram que Orestes, né? Orestes era inocente. E aí agora, como é que fica, né? Nesse momento, então, deixa eu vir aqui, aqui, né? Orestes é absorvido pelo voto de Minerva. Por que voto de Minerva? Então, nesse momento, já que tinha dado empate, metade dos deuses achava que ele era inocente, metade dos deuses achava que ele era culpado. Atena então se levanta e fala: olha, então alguém vai ter que decidir e quem decide sou eu. Né? Então, já que eu sou a juíza, então eu vou ter que decidir. E aí a Atena vota, né? ela dá o voto dela e ela absolve, né, Orestes. Ela diz, não, ele é inocente. Né? Ele tinha mais a obrigação, era mais obrigação dele vingar, cumprir o dever filial de vingar a morte do pai, do que efetivamente evitar a morte da mãe. Né? E aí, dizem as más línguas, que a Atena falou isso porque a Atena não tinha sentimento não sabe o que era o amor materno, já que Atena, lembra, não tinha mãe, ela nasceu da cabeça de Zeus. Atena só tinha pai. Então, como Atena só havia conhecido o amor paterno, nunca havia tido mãe, não havia conhecido o amor materno, ela não sentia sentimentos para com a mãe. Né? Por isso que quando ela ouve, né, falarem lá de que ele cumpriu o dever para com o pai, ela toma um lado, ela pende para um lado do pai e aí efetivamente absorve Orestes. Né? Por isso que aí então o voto que decidiu o julgamento foi o voto de Atena, ou entre os romanos, Atena era conhecida como a deusa Minerva. E aí vem a expressão, que você já deve ter ouvido falar, que é o voto de Minerva, né? É aquele voto que decide. Então, quando tem alguma situação aqui, metade de alguém quer de um jeito, outra metade do pessoal quer de um jeito, outra metade quer de outro, alguém tem que decidir, a gente chama que esse é o voto de Minerva, né? O voto decisivo, que foi o caso aqui. Então, a Atena, ela decide pela absolvição de Orestes, ele é absolvido e então ela fala que as Erinas não podem mais então cumprir o seu dever, que é de punir ele, né? As Erinas, então no caso, ficam putas porque é a obrigação delas, né? Punir quem comete crime de sangue, né? Então aqui, as Erinas não aceitam o veredito e se sentem ultrajadas por aquilo que consideram uma ofensa aos deuses, né, antigos e às antigas leis. Parênteses aqui, tá? De novo, aqui é a questão política entrando. Nesse momento, Atenas, né, a cidade de Atenas, ela está criando uma coisa completamente nova no mundo grego e no mundo como um todo, que é a chamada democracia. Né? Os atenienses, eles estão querendo propor o seu modelo político, o seu modelo, né, social para o resto do mundo grego. E eles acharam o melhor modo de você efetivamente fazer isso é financiando o Ésquilo, né? Fazer a peça lá, tal, né? Tudo mais, e demonstrar que as leis novas, entendeu? Democracia, ou seja, o julgamento era melhor do que as leis antigas. Quem eram as leis antigas? O sangue olho por olho, dente por dente. Né? Então aqui a gente está exatamente no momento onde se está tendo um choque cultural.
né, entre as deusas antigas. Quem eram as deusas antigas? As Eríneas, representando a vingança, o direito de vingança, você tem o direito de se vingar, e Atena representando as leis novas, as novas leis da cidade, as novas divindades da cidade. A própria Atena é uma deusa nova, né? Filha de Zeus. As Eríneas eram deusas antigas, filhas de Urano, se você parar para pensar, né? Que nasceram do sangue dele. Então, são as leis antigas se contrapondo com as leis novas, ou as leis novas se contrapondo às leis antigas. Esse momento de troca cultural aqui, né? E aí é óbvio, como a peça foi em Atenas, né, a cidade ateniense, os atenienses financiaram a peça, óbvio que os deuses novos ganham, né? Mas aí as Eríneas aqui acusam Atena, então, de estar violando as divindades antigas e estar violando o direito antigo, né? E aí o que acontece? A Atena, então, ela transforma, ela diz, olha, eu não quero nem saber, tipo, você está na minha casa aqui quem manda sou eu, e para evitar que as fúrias se sentissem ultrajadas elas vão dizer assim, agora como é que a gente vai ficar, com que cara a gente vai andar por aí, né? E as pessoas vão dizer assim, vocês não cumpriram o dever de vocês tinham que ter ido lá em cima do Orestes e não foram, com que cara a gente vai olhar para as pessoas agora, como é que a gente vai voltar lá para o Tártaro e continuar lá no suplício das pessoas que mataram os outros lá, se a gente deixou esse aqui desse jeito? Então, o que a Atena faz? Ela transforma as fúrias em Eumênides. Então, olha que interessante, né? Nesse momento, as fúrias, que eram seres monstruosos, que eram seres, né, com cabeça de serpente, com cabelo de serpente, cabeça de cachorro, asas, né, demônios, elas se transformam em seres graciosos, em 3 deusas graciosas, que são as Eumênides, ou as benévolas, né, que traduzindo significa as que trazem bênção. Então agora a função das Eríneas não era mais punir, não era mais atormentar. A função delas agora eram dar bênçãos. Então agora elas eram as deusas da bênção, das bênçãos, que agora então, né, são bem recebidas em todas as casas como emissárias da deusa. E aí as pessoas que sempre que as Eríneas passavam, né, andavam perseguindo alguém, as pessoas sempre fechavam as portas e fugiam, porque ninguém queria estar perto das Eríneas, e elas sentiam que elas eram rejeitadas pelas pessoas. Agora que elas se tornaram as Eumênides, as pessoas abriam as portas das casas pedindo para elas entrarem. Entrem aqui, né? Tipo assim, come comigo, toma comigo. Então, por quê? Porque vocês vão trazer bênçãos. Então, as próprias Eríneas perceberam que era melhor até para elas se elas não fossem criaturas que traziam o suplício, e sim criaturas que traziam as benesses, porque as próprias pessoas gostavam delas e elas eram bem tratadas. Elas sempre eram maltratadas antes, agora elas eram bem acolhidas. Então as próprias Eríneas gostaram no final do resultado e disseram assim, não, legal, gostei, e todo mundo fica feliz. Olha que interessante. Isso tem uma explicação psicológica, a gente vai ver depois, mas também tem uma explicação política social aqui, né? Olha que interessante, essa mudança de cultura, essa mudança de lei. Porque, simbolicamente, esse julgamento de Orestes, ele cria aquilo que eu já falei para vocês lá num dos primeiros vídeos, que foi assim, uma coisa que até hoje a gente traz, que é o tribunal do júri. Até hoje a gente faz tribunal de júri, eu já falei para vocês, eu participei de alguns, né? Já. E é exatamente igual, é exatamente assim, tá? Defesa de um lado, promotoria do outro, um júri ali, pessoas ouvindo, o juiz lá que vai só conduzir os trabalhos, um fala, o outro fala, e depois quem decide é o júri. O juiz ele só dá a pena lá depois, né? Então isso aqui era um momento onde foi colocado para o mundo grego e criado uma nova cultura que é assim, ó, a partir de hoje, a civilização, ela impede, ela não aceita que você haja do modo bárbaro. E qual era o modo bárbaro? Era o modo antigo. Então, crimes de sangue não podem mais ser punidos na vingança. Se alguém mata alguém da tua família, você não tem mais o direito de ir lá e matar essa pessoa. Você não pode fazer isso. A partir de agora, então, se alguém mata alguém da sua família, você tem que ir até a justiça. Quem é a justiça? A deusa Atena. Então você tinha que ir até os sacerdotes, até os anciãos da cidade e dizer, olha, aquele cara lá matou o meu primo, matou o meu irmão. Aí eles, os juízes, né, da cidade, prenderiam a pessoa, julgariam, veriam, né? Aí cria-se aquilo que até hoje a gente tem, que é o famoso o processo legal. Ninguém pode ser condenado sem o justo processo legal, né? Se faria um processo, se faria um julgamento, e aí se decidiria se a pessoa era culpada ou inocente, né? Então o direito de matar foi abolido aí, né? O direito da vingança foi abolido aí, no mundo grego. Abolido assim, né? Não pode dizer, até hoje a gente sabe o que acontece, né? Mas assim,
o mundo civilizado agora então teria o devido processo legal, né? Não é simplesmente você sair por aí vingando a morte de alguém da tua família, alguma coisa assim, tá? Então aqui a gente está vendo o surgimento da civilização, né? Nascimento não, assim, o aprimoramento, melhor dizendo, o aprimoramento da civilização, né? Crimes de sangue agora não podem mais ser punidos com sangue, né? Ou pelo menos não é você que pode matar. Quem vai ter que matar agora é o Estado, sacou? Você não pode mais matar, quem mata agora é o Estado. Enfim, pela hora eu não vou entrar muito nesses detalhes. Tem coisas interessantes aqui, tem críticas nisso daí, mas enfim, deixa pra gente conversar sobre isso, se vocês quiserem, lá no nosso encontro síncrono. Bom, o que acontece então? A maldição dos Atridas é quebrada, né? Orestes foi absolvido, ele não tem culpa do que aconteceu. Ele foi, diferentemente de Édipo, Édipo também não tinha culpa, ele foi colocado numa situação onde o destino fez ele fazer o que ele fez. Mas no caso do Édipo, não teve saidinha não, ele se ferrou. Orestes, pelo contrário, ele também foi colocado numa situação que ele não tinha muito o que fazer, mas ele foi absolvido, né? Então Orestes retorna para casa e agora uma nova instituição havia sido criada, a lei, né? A lei aplicada pelo tribunal, que eu tinha falado antes, que deveria a partir de então substituir os antigos costumes de vingança. A civilização sobrepuja a barbárie, né? Então, a partir de agora nós somos civilizados, né? Então o final feliz, né? Entre aspas, né? Mas assim, é um final feliz, né? Bem melhor do que foi o do Édipo, de Orestes, em termos psicológicos, mostra que traumas causados pelos segredos de família transmitidos entre gerações podem ser sanados ou curados completamente. Desde que a pessoa passe por um processo de purificação. Foi isso que aconteceu com Orestes. Ele passou por um processo de purificação, simbolizado ali no tribunal, no julgamento, né? Que no caso de Orestes veio pelo julgamento, mas que no caso de uma pessoa comum, como a gente, viria pelo processo de autoconhecimento, o que a gente também vai chamar de terapia, né? Onde, como diria Freud, aquilo que é id precisa se tornar ego. Aquilo que é inconsciente, que é animalesco, que é visceral, que é barbário, né? que é dantesco, que é sombrio, que é escuro, que é violento, né? Que é o nosso inconsciente, que são as nossas pulsões. Isso precisa vir para a luz. Isso precisa se transformar em ego. Isso precisa se transformar em civilização, em lei, em processo legal, em estruturação, em ressignificação. As próprias Eríneas, né, são seres do submundo, eram deusas do Tártaro. Quando elas sobem para a superfície, passam pelo julgamento, a Atena transforma elas em Eumênides. Elas são ressignificadas. Olha o simbolismo psicológico disso. Coisas do nosso inferno, né, do submundo, do nosso inconsciente, vêm à luz, onde são ressignificadas e se transformam não mais em demônios, mas em graças, em deusas, né? E efetivamente agora a gente vive feliz, vive bem. As próprias Eumênides ficam felizes porque agora, né, elas são bem recebidas em qualquer lugar. Isso é, simbolicamente falando, a ressignificação de traumas psicológicos que a gente tem, né? De traumas psicológicos que a gente tem pela nossa vida, o que a gente herdou da nossa família, como a gente viu ali, né, no começo aí dos vídeos. Tá? Então, basicamente, aqui no caso de Orestes, o que ele mostra, o que o mito mostra é isso, né? Que mesmo a gente recebendo, né, a gente, tipo assim, você não escolheu a família que você nasce, você não escolhe o destino que você teve, né? Muitas vezes, cara, você é isso, você nasceu assim, nasci com algum problema, nasci com alguma família em alguma situação e, cara, a vida é assim, fazer o quê? Você não escolhe. Agora, o que você pode fazer é escolher resolver essa situação. E quando você escolhe resolver essa situação, né, ou como a gente vai dizer assim, quando você faz um processo de autoconhecimento, né, que não necessariamente precisa ser terapia clínica, tá? Mas na clínica, né, aí dentro do consultório a gente vai chamar de terapia. Podem ser outros processos, mas, né, vamos chamar aqui da terapia. Você transforma essas coisas que são teus traumas, essas coisas que são, né, os teus conteúdos reprimidos, em conteúdos agora aceitáveis pela consciência, né? As Eumênides são aceitas agora, né, pela sociedade. E aí você se transforma, você se terapeutiza, né? Você transcende e você vive então a sua vida feliz, tá? Vamos lá, já deu bastante hora. Então, gente, é isso. Aqui então agora a gente encerra, né, a maldição aí dos Atridas.
ou, né, os dois, encerra a sequência de vídeos aí. Como eu falei, teria mais coisas para falar sobre os Atridas. Eu segui uma linha, né, teria outras histórias aí para contar que são interessantes também. Quem tiver interesse, né, busca aí na internet, tem bastante coisa. Mas, por hora, a gente para aqui, tá? E aí, dúvidas, alguma coisa que vocês tenham, né, ficado e que não entenderam ou que não compreenderam bem, anotem que quando a gente tiver agora o nosso próximo encontro síncrono, a gente conversa um pouquinho melhor aí sobre isso, tá? Sobre os mitos, sobre as maldições, sobre a transmissão de maldições ou de conteúdos emocionais psíquicos entre gerações e a transcendência ou o sucumbir a isso, né? Sendo aí, no caso, a escolha de cada um de nós aí no nosso processo de escolher buscar o autoconhecimento, buscar a terapia, ou ignorar isso e acabar sendo devorado por nós mesmos, né? E aí a gente pode conversar um pouquinho mais aí sobre essas dúvidas, caso vocês tenham, tá ok? Então, obrigado aí por todo mundo, vejo vocês então agora na nossa próxima aula. Um abraço, bons estudos e tchau!